Sou eu pra que o grande receba. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente. Bom dia, queridas ouvintes. Graças a Deus, mais um dia estamos aqui. Graças às suas infinitas misericórdias. Dia 23 de abril, graças ao Senhor, que mais um dia o programa Mães Amorosas se inicia, levando para vocês a palavra de Deus. Hoje, o provérbio do dia diz assim: a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Provérbios 13, 23. Temos como título: Deus é o provedor do homem. Deus criou todas as coisas pensando na necessidade do homem. A luz, o ar, a água, a vida vegetal, os campos, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as aves, os animais, e entregou a esse homem, que ele criou à sua imagem e semelhança, o domínio sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Colocou o Senhor Deus o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Deus Criador era o provedor para todas as necessidades do homem criado por ele, e o suprimento para a sua sobrevivência vinha de toda a árvore do jardim. Assim o homem não teria a mínima preocupação a respeito do seu sustento, pois a terra daria mantimento em abundância a ele. Mas, infelizmente, o homem rejeitou Deus, rejeitou o seu provedor e declarou a sua independência ao escolher o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer. O pecado entrou no homem pela transgressão, e a injustiça dissipou a abundância de alimento que o Criador havia preparado para a sua mais amada criatura. Como resultado, a terra foi amaldiçoada e em fadigas o homem obteria o sustento durante todos os dias de sua vida. No suor do rosto comerá o homem o seu pão até voltar ao pó da terra. Gênesis 3, 17 e 19. Mas se o homem hoje buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus novamente voltará a ser provedor dele. Mateus 6, 33. Amém. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, por essa reflexão maravilhosa. Realmente Deus é o nosso provedor. Se nós buscarmos o Senhor todos os dias em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Não é uma nem duas, mas são todas as coisas. Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. Amém. Bom dia e até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Bom dia. Daremos início a mais uma
Mensagem dessa semana, versículos para leitura bíblica. Está em João capítulo 1, versículo 12, João capítulo 6, versículos 46 a 47 e Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ler com oração. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso aqui foi o Senhor Jesus quem disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. João 6, 47 ao 50. O tema da mensagem de hoje é o pão da vida. Quem ouve o enviado do Pai, ouve o próprio Pai. João 6, 46 ao 48. Se não acolhemos o enviado de Deus, não daremos ouvidos às suas palavras. Aqueles que não recebem o enviado de Deus, não recebem o próprio Deus. Isso é muito sério. Jesus foi o único que veio de Deus. Ele viu o Pai e, portanto, tinha autoridade para falar da parte de Deus. Nenhum homem subiu ao céu para ver as coisas lá de cima, senão Jesus. Por ter vindo do alto, Jesus tinha o verdadeiro testemunho a respeito das coisas do alto durante seu tempo na terra. E Jesus nos disse que era necessário crer nele para ter a vida eterna. João 6, versículo 47, 50. Jesus é o pão da vida, o verdadeiro maná, e para receber esse pão é necessário crer. A maneira de receber Jesus é crer em seu nome. João 1, versículo 12. Os que receberam o Filho, o enviado de Deus, são os que nele creram. Receber é crer. Como recebemos o pão da vida? Crendo. Por isso, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47. Vida eterna não significa viver na terra para sempre, não. E sim viver na esfera da eternidade, a esfera de Deus, onde está o melhor que Deus tem para nos oferecer, para oferecer ao homem, o dom mais perfeito para oferecer a nós. Os judeus tinham dificuldades para entender o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, quando ele afirmava ser o pão da vida. João 6, versículos 50 a 53. Parecia que o Senhor pregava o canibalismo, sugerindo que sua carne servia de alimento físico. Era difícil entender essas palavras, mas Jesus se referia à sua carne e a seu sangue que seriam entregues em nosso favor, para nossa redenção e nosso alimento. O Senhor ofereceu a própria carne para nós, sendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem a podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, prometeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos o que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 e 8. Ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, pois morreria em nosso favor para tornar-nos nosso alimento. Ele precisou sofrer, sacrificar-se e morrer por nossa causa. É por essa razão que ele foi obediente até a morte. Filipenses 2, versículo 8. Depois de sua morte na cruz, Deus o ressuscitou e assim ele se tornou nosso alimento. Os judeus tentaram entender com sua mente natural as palavras do Senhor, ler João 6,52, mas não compreenderam. Então respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu em vós. Assim como o Pai que vive em mim, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem me ama se alimenta de mim. João 6, 53, 57. O segredo de viver pelo Senhor, assim como Jesus,
vivia pelo Pai e alimentar-se dele. A palavra alimenta, João 6:57. Vem do original grego trogo, cujo significado é comer, mastigando. Essa palavra tem um sentido específico, mais rústico, como se dissesse: quem de mim come, quem de mim mastiga, quem tritura minha carne viverá por mim. Os judeus não entenderam o sentido disso. E é evidente que não se trata literalmente de comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, o corpo físico do Senhor. Foi partido por nós na cruz para liberar a vida de Deus, a fim de que todo o que nele crê participe dessa vida divina e se torne membro do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Pega um papel, escreva a frase que mais tocou seu coração nessa mensagem e ore de acordo com o conteúdo destacado assim que você ganhou. Amém? Jesus é o Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos começando mais uma Mães Amorosas. Bom dia, irmã Lene. E você, amada irmã, querida ouvinte, que está com a gente todos os dias para a leitura bíblica diária. Quero te mandar um grande abraço, de toda a equipe. Fica com a gente porque toda essa programação é para você. Terminamos Josué, vimos que ele morreu, e da sua despedida, fazendo recomendações para que o povo lançasse fora todos os ídolos, e seguissem nos caminhos do Senhor, não se desviando dele. Então, agora nós vamos começar o livro de Juízes, e eu quero dar uma pequena introdução. O livro de Juízes é o segundo livro histórico do Antigo Testamento, Josué e Esther. Então, na Bíblia hebraico, esses livros são chamados de profetas antigos. A preocupação teológica e espiritual encontrada no Pentateuco e nos profetas é mais do que simplesmente registrar fatos históricos. O nome do livro vem da denominação hebraica dos personagens principais, Shopetim, que pode ser traduzido como governantes. Estes juízes eram agentes de livramento do Senhor. O Senhor é o personagem principal e o herói de Juízes. O autor do livro de Juízes. Não é dito quem é o autor de Juízes. Tampouco há qualquer indicação do autor ou autores responsáveis por ele. As três divisões do livro estão em categorias diferentes com relação às fontes de onde foram retiradas. A introdução histórica tem a forma de narrativa tradicional da conquista da Palestina, que é paralela ao livro de Josué. A parte principal do livro, que abrange as narrativas dos juízes, parece estar baseada em tradições orais ou escritas de um observador local. Qual é o contexto desse histórico? O período dos juízes de Israel fica entre a conquista da terra prometida, debaixo da liderança de Josué, e a ascensão da monarquia com Saul e Davi. Desta maneira, os eventos descritos devem datar no final do século XV a.C. até o final do século XI a.C. Então, um período cerca de 300 anos. Foi uma época de anarquia social e religiosa, caracterizada pelo refrão: naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Isso está em Juízes 17, versículo 6, também no 18, versículo 1, também no capítulo 19, versículo 1, também no capítulo 21, 25.
Não podemos apurar exatamente quando o livro de Juízes foi escrito. A referência em 18:30 ao destino de Dan no cativeiro sugere uma data de edição final posterior ao exílio do Reino do Norte na Assíria, por volta de 722 anos antes de Cristo, ao exílio do Reino do Sul, Judá, em 586 a.C. A mensagem de Juízes deve ter repercutido fortemente em vários pontos da história de Israel e tem se argumentado se ela se adequa aos dias sombrios de Manassés. Contudo, não é possível datar Juízes com precisão. Então, na necessidade de liderança em Israel. Embora seja possível que o repetido refrão "não havia rei em Israel" retrate o livro como um apelo à monarquia, é melhor enxergá-lo como um chamado a voltar a Deus, que é o seu rei. Em vez de exaltar os reis como um ideal acima da confusão deste período, o acréscimo de "cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos" reduz o povo a um estado moral e espiritual dos reis de Israel nos anos anteriores. Em outras palavras, a rebelião contra Deus é democratizada. Israel não precisava de um rei para conduzi-los ao pecado. Eles mesmos eram capazes de cair na imoralidade sozinhos. Os israelitas abandonaram o Deus do pacto para seguir os deuses da fertilidade da terra. Ao expor este problema, o escritor buscou despertar sua própria geração. Juízes é um apelo para que o povo do pacto abandone todas as formas de paganismo e se volte para Deus. Muito bem! Então, essas são as informações que a gente tem da King James sobre o livro de Juízes. É uma breve introdução. E vamos então começar o livro. Capítulo 1, versículo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: "Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus?" O Senhor respondeu: "A tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo." Então, os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: "Venham conosco, a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês, a herança que lhes caiu por sorteio." E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então, Adonias-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Otniel conquista Debir. Dali, os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat Sefer. Então Calebe disse: "Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer." Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, ou irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher.
Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: "O que é que você quer?" Ela respondeu: "Quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Isso nós vimos, no livro de Josué, Outras conquistas, versículo 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Cefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque eles tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Então, nós vemos aqui a tribo de Judá ocuparam a região das montanhas, mas não expulsaram os moradores do vale, porque eles eram muito poderosos. Na época, eles tinham carros de ferro, Mas Moisés havia prometido que eles iriam ser expulsos dali, Então, essa terra foi dada a Calebe e os 3 filhos de Anak foram expulsos de Hebrom por Calebe, Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: "Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você." O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Aqui nós vemos, na casa de José, eles foram lutar contra Betel e fizeram uma aliança com um homem e toda a sua família. Disseram: "Você mostra a entrada da cidade para nós e nós pouparemos a sua vida e a de seus familiares." Ele então mostrou, a entrada da cidade e os cabeças da tribo de Judá. Foi algo semelhante ao que eles fizeram em Jericó, só que Raabe foi levada para morar junto com os israelitas, Mas esse homem e a sua família, eles foram para uma outra cidade e continuaram a sua vida pagã. Terras não conquistadas, versículo 27. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Seã, nem os Taanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer. Assim, continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitrol, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Azibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan
a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Zaalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Então, nós vemos aqui que as tribos deixaram os inimigos vivos, não conseguiram, matar todos os seus inimigos. E o Senhor havia dito para que eles eliminassem todos da terra, porque senão eles seriam espinhos, para os seus olhos. Então, mas isso não foi possível, todas as tribos não conseguiram cumprir essa palavra que o Senhor havia ordenado. Ficamos por aqui. A irmã Lene está trazendo para a gente Salmos, Provérbios, o livro de Lucas. Deus abençoe o seu dia e até amanhã, se Deus quiser. Capítulo 91, sob a sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do temor noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longanimidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Agora vamos para Provérbios, capítulo 13, 24 e 25. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu azeite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Agora, amadas ouvintes, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29. A parábola da figueira. Jesus ainda lhe contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra.
Portanto, vigiem o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensina todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. O plano para matar Jesus, capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus porque temiam o povo. O pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comemos. Eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária, se o Senhor nos permitir. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: O melhor antídoto. Recebam com carinho, Taíka Saleb. No livro de Efésios, logo após falar sobre a vida familiar cristã, incluindo o relacionamento entre marido e mulher, filhos e pais, servos e senhores, o apóstolo Paulo disse que o diabo tem ciladas e que devemos, portanto, tomar toda a armadura de Deus para podermos estar firmes contra elas. Paulo nos lembrou também de que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. De fato, o inimigo de Deus tem procurado agir com todas as forças nos lares cristãos. O seu principal objetivo: separar os casais e destruir as famílias. Uma de suas ciladas é levar os cônjuges a pensar que eles são adversários. Na verdade, uma das mais antigas ciladas do diabo é levar-nos a colocar em dúvida o amor daqueles que realmente nos amam. Os seus dardos inflamados atingem primeiramente nossa mente. São pequenos pensamentos que parecem ilógicos, tais como: ele fez isso só para me provocar, ou ela é assim mesmo, aos outros trata como uma seda, mas a mim trata como uma lixa e das mais grossas. Há ainda quem pense: ele ou ela age como se fosse meu inimigo, acho que me odeia. Esses pensamentos geram agressões verbais e desentendimentos. Oh, Senhor Jesus! Senhor, guarda os nossos pensamentos,
Guarda o nosso coração contra toda cilada do teu inimigo, para vermos que a nossa luta não é contra sangue e carne. Senhor, nos reveste da tua armadura, Senhor, e faz-nos firmes em ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração
oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Nilza Oliveira. Muito obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Bom dia, amados ouvintes. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe sua família. Quero ler para vocês um versículo que está em Romanos 10:8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Nós podemos falar essa palavra para nossas amigas, para nossos filhos. Essa palavra de salvação, ela está na nossa boca, bem pertinho da gente. Vamos falar essa palavra de salvação que leva as pessoas a ser salvas. Ela não está só da boca para fora, ela está dentro do coração, dentro do nosso ser. Agora quero orar pelos nossos ouvintes, as nossas irmãs em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida das irmãs, pela vida de cada ouvinte. Como é importante saber que o Senhor está cuidando de cada uma de nós. Ó Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, vai de encontro com cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, também aqueles que estão no leito de um hospital. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa levar a cura. Também te peço pelas redes de cuidado, pelos adolescentes, pelas crianças. Ó Senhor Jesus, obrigado pela vida do Senhor em nós. Ó Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer pela pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, pela nossa vida, pelas nossas saúde. Obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter guardado, cuidado da minha saúde. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Encerramos e agradecemos nossos ouvintes pela companhia. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Bom dia, Jesus é nosso Senhor. Tua vida, presença, mais e mais de tua essência. Pela oração eu posso desfrutar, ter a tua companhia, aguardar-me dia a dia. A oração é o caminho a tomar. Senhor Jesus, ao te buscar, a minha mente e coração e toda emoção em ti guardadas sempre hão de estar. Oh, que hábito saudável, privilégio indispensável, pela oração com Deus vou cooperar. Confessar-lhe meus pecados, ser do Espírito saturado. A
oração é o caminho a